ela desafiou a ciência, quebrou paradigmas e mostrou que a fronteira entre humanos e animais é muito mais tênue do que imaginávamos. Por mais de 60 anos, Jane Goodall dedicou a sua vida aos chimpanzés. E, ao fazer isso, revelou muito sobre nós mesmos. Hoje, vamos entender as 5 descobertas que mudaram tudo o que a humanidade sabia sobre os seus parentes mais próximos. Jane nasceu sem recursos para estudar etologia, a ciência do comportamento animal, mas nunca desistiu. Ela trabalhou como garçonete e secretária até juntar dinheiro suficiente para realizar o sonho de ir ao Quênia. Lá, conheceu o renomado paleoantropólogo Louis Leakey, que viu nela algo especial, uma curiosidade genuína e uma coragem destemida. Leakey acreditava que Jane, por não ter uma formação científica formal, poderia observar os chimpanzés sem os preconceitos e as ideias pré-concebidas do meio acadêmico. Foi assim que, aos 26 anos, ela iniciou a sua pesquisa no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia. Mal sabia ela que aquele se tornaria o mais longo estudo de campo sobre comportamento animal do mundo. Mas o que ela descobriu naquela floresta mudaria para sempre o modo como entendemos o que é ser humano. A primeira grande revolução de Jane foi perceber que os chimpanzés têm emoções e personalidades únicas. Ela observou que eles se abraçam, se beijam, brincam e demonstram carinho profundo uns pelos outros, mas também são capazes de sentir ciúmes, raiva e até mesmo de travar verdadeiras guerras internas entre grupos. Ao dar nomes aos animais menos como o macho David Graeber, o primeiro a confiar nela, Goodall quebrou um enorme tabu científico da época. Os seus colegas a acusaram de antropomorfismo, ou seja, de atribuir características humanas aos animais. Mas a sua ousadia revelou um mundo emocional complexo, onde a empatia e o afeto coexistem com a agressividade. Jane mostrou que a emoção não é um privilégio humano, é um traço ancestral da vida social. A segunda descoberta abalou outra crença fundamental. Antes de Jane, acreditava-se que os chimpanzés eram puramente herbívoros, mas ela os viu caçando, matando e comendo outros macacos menores, especialmente os colobos. Essa revelação chocou a comunidade científica e aproximou ainda mais os chimpanzés dos humanos. Ficou claro que a caça em grupo, a cooperação estratégica e a divisão do alimento não eram exclusividades nossas. Até o ato de caçar se tornou um espelho, um lembrete de que a nossa brutalidade e a nossa solidariedade podem vir da mesma origem ancestral. Mas foi a terceira descoberta que redefiniu o conceito de humanidade. Jane observou chimpanzés usando galhos e folhas como instrumentos para capturar cupins. E mais do que isso, eles modificavam esses objetos, menos arrancavam as folhas dos galhos, afiavam as pontas com os dentes, ou seja, eles fabricavam ferramentas. Quando ela contou isso a Louis Leakey, o seu mentor, ele respondeu com uma frase que entrou para a história da ciência. Agora, teremos que redefinir o conceito de ferramenta. Redefinir homem ou aceitar os chimpanzés como humanos. De repente, a linha que nos separava dos outros animais tinha ficado incrivelmente mais fina. O que antes era visto como o grande diferencial da nossa espécie, era na verdade um elo que nos conectava aos nossos parentes da floresta. A quarta descoberta aprofundou ainda mais essa conexão. Goodall notou que os filhotes não nasciam sabendo tudo. Eles aprendiam observando as suas mães, que pacientemente ensinavam o uso de ferramentas e os hábitos sociais do grupo. Essa transmissão de conhecimento de geração em geração revelou que os chimpanzés têm cultura. Em certas regiões, até modas se espalham, como um grupo de chimpanzés na Zâmbia, que começou a colocar um pedaço de grama na orelha. Um comportamento sem função prática, mas que reforçava a identidade e o sentimento de pertencimento social. Ela também observou uma comunicação complexa, batuques em árvores, vocalizações e ritmos específicos, que serviam para transmitir mensagens a longas distâncias. Jane provou que os chimpanzés não apenas pensam e sentem menos, eles ensinam, aprendem e criam cultura. A quinta e última grande lição de Jane não veio de uma observação, mas de uma tomada de consciência. Em 1986, após participar numa conferência sobre conservação, a sua vida mudou. Ela percebeu que enquanto estudava os chimpanzés em detalhe, o mundo deles, as florestas africanas, estava desaparecendo a um ritmo alarmante. A cientista transforma-se numa ativista global. A partir daquele momento, dedicou a sua vida à defesa do meio ambiente, criando o Instituto Jane Goodall, que hoje atua no mundo todo, com educação ambiental e preservação de habitats. Ela costumava dizer: "O mínimo que posso fazer é falar por aqueles que não podem falar por si mesmos." Jane nos alertou que a criatura mais inteligente da Terra é também a que mais destrói
o seu próprio lar. Para ela, a salvação do planeta dependia de reconectar a nossa razão com a nossa compaixão, menos a mente com o coração. Jane Goodall morreu em 2025, aos 91 anos, de causas naturais. Mas as suas ideias continuam mais vivas do que nunca, não apenas nos livros de ciência, mas em cada olhar de um animal que ainda resiste nas florestas. Ela ensinou-nos que não somos os senhores da natureza, mas apenas uma parte dela, e que compreender os chimpanzés é, em última instância, uma jornada para compreender a nós mesmos. Como ela mesma disse, o que você faz a diferença. E você precisa decidir que tipo de diferença quer fazer. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você também se inspirou com a história de Jane Goodall, deixe o seu like, partilhe este vídeo e subscreva o canal para mais histórias que nos fazem pensar. Até a próxima!